outra imagem, né? E vamos que vamos. Vamos lá. Êxodo 20. Vamos ler juntos o verso 14. Vamos ler? Não adulterarás. Muito bem. Meus irmãos, nós entramos aqui agora nos mandamentos que envolvem o relacionamento com o próximo. Então, existem desses 10, 4 que são os nossos compromissos, ou seja, as nossas obrigações para com Deus, que é somente a Deus adorar, não ter outros deuses, não fazer imagem de esculturas, não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão, lembrar-se do sábado, né, para o santificar, porque o Senhor também santificou o sábado. E a partir do verso 12, nós temos aí esses 6 mandamentos, que são mandamentos com relação ao meu relacionamento com o próximo. Então, são minhas obrigações para com o próximo. Então, a partir de honra teu pai e tua mãe, não matarás, nós falamos quarta-feira passada, e agora não adulterarás. Ok, vamos lá, porque tem muita coisa para falar aqui. Tudo bem, o que é adultério, o significado da palavra adultério? Alguém sabe? O que significa adultério? Corromper o original. Então, a fonte. Então, vamos supor, nós temos uma fonte pura, né? A nascente de um rio. A nascente de um rio. Então, a nascente daquele rio, ela é pura, né? Mas, conforme aquele rio deságua, conforme aquele rio vai indo, né? Vai crescendo e vai formando caminhos, ele vai passando por algumas deformações, né? Por exemplo, você vai lá para São Paulo, quem já foi para São Paulo? Passa lá na Marginal Tietê, você pega o riozão Tietê, né? Fedorento que só, né? Poluído, mas o rio Tietê lá na sua nascente, lá no seu começo, ele é limpo, né? Então, mas com a jornada ele se corrompe. Então, a palavra adulterar tem a ver com você modificar, né? Alterar o sentido, o significado, a substância de algo. Então, na nossa sociedade, por exemplo, o que tem sido adulterado, várias coisas a gente podia citar, mas o que tem sido adulterado, né, na nossa sociedade, é a questão da família. Né? A família tem sido adulterada. Então, existe um tipo de família só que a Bíblia nos mostra, né? Que é o pai, a mãe e os seus filhos. Mas a sociedade tem alterado isso. Então, é uma forma adulterada de família. Tá? Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ter preconceito para com as pessoas homoafetivas, devemos amar essas pessoas, né? Tratá-las bem, tá? Mas eu estou dizendo aqui que, biblicamente, o sentido original de família é deturpado. Assim como várias outras coisas que podem ser adulteradas, né? Então, o sentido adultério é basicamente esse. Agora, nesse sentido específico aqui, que Deus está passando para o seu povo aqui, esse adultério, ele vai falar especificamente do relacionamento entre marido e mulher. Tá? Então, esse adultério aqui é
o relacionamento entre marido e mulher, ok? Que se dissolve por meio de um adultério. Ou às vezes nem se dissolve, mas se corrompe, né, por meio do adultério. Às vezes existem, infelizmente, relacionamentos que, apesar de continuarem, né, juntos, pessoas, casais, que apesar de continuarem juntos, estão adulterando. Né? Então está havendo adultério dentro do matrimônio. Ok? Então, primeiro, né, como a gente sempre trata aqui, vamos entender, né, por que o Senhor está passando isso para o seu povo. Por quê? Porque eles estão saindo do Egito, estão vindo para uma terra, onde de lá é a terra prometida, né? E eles conviviam em meio idólatra e outras coisas, entre outros, a questão do adultério era comum. Né? Então a igreja tem que sempre alertar para isso. O objetivo, que eu sempre repito aqui às quartas-feiras, o objetivo dos 10 mandamentos é santificar o povo de Deus, mostrar para o povo de Deus que vocês são santos. Todo mundo faz assim, mas vocês não. Tá? Então o relacionamento poligâmico, comum, né? Até então na sociedade egípcia, e vai ser comum também lá na sociedade grega, que depois vão surgir os romanos, e o povo de Deus vai fazer parte disso. Lá, normal, o marido adulterar a mulher lá, e tudo. Tinha 2, 3 maridos, o marido tinha 3 mulheres, e amante, não sei o que, é comum. Mas aí está passando para o povo de Deus que é o seguinte, ó, com vocês é diferente. Vocês não podem viver assim, dessa forma. Então, por isso, dentre outros costumes da sociedade, costumes do mundo que eram comuns e que Deus está falando, vocês não vão ser assim, é a questão do adultério. Então, não adulterarás. Você não vai romper o compromisso, né, que você fez com a sua esposa ou com o seu marido por meio do adultério. Você não vai corromper o significado original, digamos, né, do matrimônio, que é aquele criado por Deus lá em Gênesis, na criação. Quando Deus criou a mulher, o que ele fez? Ele trouxe, não foi? Trouxe a mulher, entregou para Adão e disse o quê? Agora vocês são os dois uma só. Né? Então vocês não podem adulterar o significado disso. Então Deus não trouxe 2 mulheres para Adão, ou Deus não trouxe 2 homens para Eva. Então, uma mulher e um homem. Eles vão se unir, vão se tornar uma só carne, e esse é o sentido original do matrimônio. Um homem e uma mulher, na qual vocês não podem adulterar o significado original disso que Deus criou, que é o matrimônio. Então o matrimônio, o casamento, não é algo criado pelo homem, não foi o homem que inventou esse negócio de casar, não foi o homem que inventou esse negócio de formar família. Isso é um projeto de Deus, desde a criação do mundo. Deus criou homem e mulher e disse para os dois o quê? Além de tornar uma só carne, né? Vocês vão crescer e multiplicar. Então vocês vão formar família. Né? Esse é o sentido original. Não adultere isso. Não saia desse sentido da palavra. Ok? Muito bem. Agora vamos ver o que diz lá em Levítico 20. Vá um pouquinho para frente aí. Levítico 20, verso 10. Deus tratava com tanta rigidez a questão do adultério, que olha o que ele escreve na lei aí, né, para o seu povo. Levítico 20, verso 10. Levítico 20, verso 10.
Não achou? Ó, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, o que acontece? Será morto. Então, olha a seriedade com que Deus tratava a questão do adultério. Será morto. Né? Existem alguns pecados que o povo cometia ali, que na lei são proporcionais. Né? Então, alguns pecados era somente você reaver o que você havia furtado, às vezes, né? Ou prestar ali um sacrifício, estava perdoado, tal, né? Deus estipulou algumas normas, né? De acordo com a variedade de pecados que o povo poderia cometer. Mas com respeito ao adultério, morte. É morte. E os dois, no caso lá da mulher que é trazida em adultério, né? Não trouxeram o adúltero, né? Então, quiseram pegar Jesus ali, mas não trouxeram os dois, não foram justos nem nisso, né? Então aqui, o adultério é algo tratado por Deus como algo sério, né? Digno de pena de morte lá para o povo. Então Deus está tentando ensinar o povo isso, ó, vocês são diferentes, vocês devem honrar, né, o compromisso que vocês fizeram. Vocês devem honrar o compromisso que vocês estão fazendo um com os outros, né? Agora, Deus diz uma coisa interessante com respeito ao matrimônio, que eu queria ler com vocês também, que está lá em Malaquias. Vamos lá para Malaquias 2. Malaquias 2. Ó, Malaquias 2, todo mundo achou? O último livro aí do Antigo Testamento. Vamos ver o que Deus fala por meio do profeta ao povo, a partir do verso 40, verso 14, Malaquias 2, verso 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais o quê? Infiéis. Né? Quem que estava adulterando aqui no caso? Os sacerdotes. Né? A liderança do povo de Deus estava em adultério. Né? E Deus está alertando aqui os seus líderes. Né? Vocês precisam purificar a vocês mesmos antes de tentarem ensinar qualquer coisa. Né? Vim aqui com lágrimas diante de mim, não adianta nada. Vocês precisam purificar a vida de vocês. Então, Deus requer o quê? Espírito quebrantado, espírito compungido. Deus requer verdadeira transformação. Não adianta chegar diante de Deus para apresentar culto de forma automática, que era o que os sacerdotes faziam, né? Porque eu sou sacerdote, eu vou lá cumprir a minha tarefa no templo. Se a sua vida não for um culto, Deus não recebe. Da mesma forma nós. Se a nossa vida não for o culto, não adianta vir na igreja e Deus não vai se impressionar com isso, não. Então ele está falando aqui para o sacerdote, ó, purifica a tua vida, você está sendo desleal com a sua esposa. Está sendo adúltero e vem diante de mim querer oferecer sacrifícios. Né? É interessante que Deus fala que ele odeia o repúdio. Deus odeia o repúdio. Ainda mais quando acontece por um caso de adultério. Né?
Muito bem, meus irmãos. Agora, vamos ver o que Jesus fala de adultério, né? Vamos ver qual a concepção de Jesus sobre esse mandamento conhecido. Vamos lá para Mateus 5. Mateus capítulo 5. Agora para os homens, hein? Aqui está maior público masculino, mas também tem para as mulheres depois, né? Vamos lá, os homens. Jesus vai dizer lá, né? Aplicando o sétimo mandamento aqui. Jesus diz, ó, ouviste que foi dito, não adulterarás, sétimo mandamento que nós estamos tratando aqui. Eu, porém, vos digo. Ó, Jesus piorou a questão lá do matar, né? Então, se você odeia seu irmão, sem motivo, você matou ele. E aqui Jesus também pega pesado com respeito ao adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então Jesus piora a situação aqui, né? Então, para quem acha que nunca adulterou, né? Diante do que Jesus está falando aqui, é uma situação complicada, né? A situação masculina. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado até com os nossos olhos, com os nossos olhares, para a gente não cair nesse pecado. Não é só o ato em si de infidelidade, né? O ato em si de adulterar, de trair a minha esposa com alguém. Mas o ato de olhar já me torna um adúltero. Já me torna um adúltero. E é por isso que o Senhor Jesus continua dizendo, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança de ti. Pois convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que te perca um dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. E aí, Jesus é radical aqui na questão do olhar e das mãos, né? Cuidado o olhinho no que vê, cuidado a mãozinha no que pega, né? Por quê? Seja radical para com esse tipo de pecado. Nosso maior exemplo qual que é? Eu leio isso aqui, eu lembro de José. José lá, coitado, bonitão, né? A Bíblia diz que ele é bonito mesmo. E a mulher de Potifar caiu em cima dele. Agarrou ele. O que ele fez? Fugiu. Ele não brincou com o pecado, né? Ele não brincou. Então, o ato de José de fugir ali é de fugir do pecado, né? De forma que o homem cristão deve fazer é exatamente isso. Não se teste. Se a Bíblia está dizendo que isso é perigoso ao homem, cuidado. Cuidado com os ambientes, cuidado no cumprimento com as mulheres, né? Com as irmãs da igreja. A gente tem que tomar esses cuidados. Cuidado com as intimidades com mulheres que não seja a sua esposa. Intimidade com a minha esposa, não é com as outras mulheres. Tem que tomar cuidado com o que a gente conversa. Eu converso certas coisas com a minha esposa, não com outras mulheres. Lá no meu trabalho, no meu ambiente, tem mulheres. No ambiente de escola, geralmente, tem muitas mulheres. Toma cuidado. Cuidado. Então, o homem tem que ser vigilante para com esse tipo de pecado. Porque o homem, como a palavra de Deus mostra, é mais suscetível a cair nesse tipo de pecado aqui. A mulher não é muito do olhar, mas o homem é. Por isso que Jesus está falando isso aqui. O homem é mais do olhar, do ver, né? Do seduzir-se pelo ver, pelo olhar. A mulher nem tanto. Mas o homem é mais apegado à visão. Por isso que está falando, cuidado. Tem uma frase do pastor
evangelista, né? O Billy Graham. Se eu não me engano, eu acho que tenho quase certeza que é do Billy Graham essa frase. Ele fala assim, a primeira olhada é inevitável, a segunda não. Né? Então olhou, opa, foi um acidente, olhou ali, né? Mas a segunda você pode evitar. Então evita. Né? Para não cair nesse pecado aqui. Sendo bem claro, né? Sendo bem claro com os irmãos aí. Muito bem, então os homens têm que tomar cuidado. Cuidado com o que vê, cuidado, porque nós somos impulsionados pelo nosso olhar, é por isso que o Senhor nos admoesta isso. Né? E depois ele vai dizer, ó, que Jesus vai continuar, né? Quem repudiar sua mulher a não ser por causa de adultério, ou seja, se ela adulterar, quem repudiar por qualquer outro motivo, né, comete pecado. Okay? Então eu não posso simplesmente deixar minha mulher, né, porque eu me encantei por outra, porque os meus olhares se encantaram por outra. Então nós temos que ter esse tipo de cuidado. Ok? Cuidado com esse tipo de pecado, porque ele é mais suscetível aos homens, o pecado do adultério. Né? Não só homens cristãos, tudo que é lado aí, certo? O homem é mais, quando se fala em adultério, majoritariamente os maiores cometedores desse pecado aqui são os do sexo masculino. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Muito bem, então só os homens que tomam paulada aqui, as mulheres não. Mulher também. Aonde? Bom, obviamente, a mulher também não deve adulterar, né? E tomar cuidado também a mulher casada. Então falamos aqui de homem casado, automaticamente mulher casada. Tomar cuidado também, a mulher cristã não pode conversar qualquer coisa com qualquer homem. A intimidade dela, a conversa íntima dela com o marido dela. Né? Ela não pode se abrir a certo tipo de intimidade com qualquer pessoa, com qualquer homem, que ela é casada. Então a mulher tem que ter esse cuidado. E a Bíblia admoesta, né, a mulher a ter esse cuidado. Quer ver? Vamos ver o que diz lá em Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Não é o 30, não é o 30 agora não. Nós vamos ler o 30, mas não é agora. Né? É o Provérbios 6. Provérbios 6, vamos ler o 32 primeiro. Né? Mais uma lição aos homens aí para a gente passar para as mulheres. Verso 32. O que adultera com a mulher está fora de si. Só o que quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Tá? Então a gente sabe de histórias aí de pessoas que infelizmente caíram nesse pecado e a vida acabou, gente. Acabou. Os pais de família, os irmãos têm que prestar atenção nisso, porque cometeu adultério, você pode, vai reconstruir, tem a graça de Deus. Se houver arrependimento, o Senhor perdoa. Se houver um arrependimento verdadeiro, o Senhor perdoa, abençoa. Não vai perder a salvação, um genuíno cristão por causa disso, mas a tua vida estragou. Acabou. Você não vai conseguir consertar mais nunca. Mais nunca. Pode tentar, estragou, acabou. Igual a casa de Davi. A espada caiu lá e já era. Agora, vamos lá para esse verso. É porque eu anotei várias passagens de Provérbios aqui. Essa eu vou ler. Mas eu queria primeiro ler, antes de Provérbios 6, Provérbios 11, 22. Depois a gente volta em 6 aí. Ó, para as mulheres isso aqui.
Provérbios não pega leve não, ó. Provérbios 11, 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem discrição. Beleza, falando dos homens tem que ficar alerta a isso. E as mulheres, qual é o papel das mulheres? Não se tornarem objeto de cobiça dos homens. Até que nós vivemos numa sociedade onde o movimento feminista diz, você pode vestir do jeito que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Ok, mas não estou dizendo que você não pode fazer o que você quiser. Agora, infelizmente, muitas vezes existem as consequências. Nem todos os homens são ponderados, são controlados, tem psicopata espalhado para todo canto aí, não está escrito na testa dele, estuprador, não está escrito. Então as mulheres têm que tomar cuidado com a vestimenta. Né? Como joia de ouro e focinho de porco. Por que joia de ouro e focinho de porco? Me explica essa metáfora aqui. Quem já viu uma joia de ouro no focinho de um porco? Quem já viu isso? É impossível. Né? O porco ele é imundo, né? No caso, e a pessoa que está na situação também se torna imundo, né? Impureza. Né? O porco é isso, é símbolo de porcaria, de porco mesmo, né? Então, tomar uma joia de ouro, igual falando aqui, fala sobre mulher adulta, né? Então, ela se torna sentido. Ó, o texto de Provérbios está comparando o quê? A joia com a mulher. É como se ele fala, como a joia, mulher, certo? Uma joia de ouro é uma mulher formosa. Então a primeira comparação é essa. Uma mulher formosa, uma mulher bonita, é como uma joia de ouro. Só com a joia de ouro no focinho de porco se torna o quê? O que o porco mais faz com o focinho? Fuça lama, impureza, coisa que não presta. No focinho de porco. Ou seja, uma joia de ouro no focinho de porco é o quê? É um desperdício. Aquela joia perde o valor. É isso que ele está falando para a mulher formosa. Mulher formosa, bonita, que não tem discrição, né? Que se mostra, que não tem pudor, é igual uma joia de ouro no focinho de porco, não tem valor nenhum. Ela se desvaloriza. Agora é até perigoso a gente falar isso aqui hoje, porque é tudo, né? Tudo é machismo, tudo é não sei o quê, não pode falar nada, mas a verdade é que a Bíblia está dizendo, a mulher se desvaloriza. Ela pode ter uma beleza encantadora, mas se ela não tiver discrição, ainda mais se for casada, é perigoso. Perigoso isso. Se desvaloriza. Né? Agora sim, Provérbios 6, 26. Provérbios 6, 26. 6, 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Então, esse aqui é mais uma orientação para as mulheres e para os homens, agora para os dois, né? Por quê? Olha o que ele está dizendo, presta atenção. Uma prostituta é uma mulher, na época, né? Aqui, nessa época, acredito que ainda hoje devem haver, infelizmente, mulheres nessa situação que vendem o corpo para comer. Elas não têm outra opção. Eu creio que hoje, diante de todas as oportunidades que as mulheres têm para trabalhar, não creio que seja uma saída. Mas a gente também não pode julgar a vida de cada uma. Mas, naquela época, haviam mulheres que vendiam o corpo porque elas precisavam sobreviver. Era uma forma dela conseguir viver, às vezes sustentar o filho. Agora perceba que o texto não critica a prostituta. O texto critica a adúltera. Já que estamos falando de adultério, temos que falar da mulher adúltera.
Quem é a mulher adúltera? Anda à caça de... O que diz aí? Fala. 27. Lê aí. Verso 26. A adúltera anda... Caça de quê? Vida preciosa. Tem uma passagem aqui de Provérbios... que eu vou lembrar já. Depois eu lembro. Livro de Provérbios tem uma parte que ele cita, né, a caminhada da mulher adúltera, que é o Provérbio 7. Provérbio 7. Se você ler o Provérbio 7 depois, você vai ver que Provérbio 7, alguém está observando, né, a ação da mulher adúltera. Como é que ela cerca a pessoa e traz para o seu lar. A ação dela. E perceba, você vai ver com o Provérbio 7 que o problema não é a prostituta que vende o corpo, o problema é a mulher adúltera. Porque ela é adúltera. Ela anda à caça de vida preciosa. Ou seja, ela anda à caça de destruir vidas. Então o objetivo da mulher adúltera não é como o da prostituta de comer, mas é de destruir. Porque se você ler Provérbios 7, você vai ver que a mulher adúltera que chama o rapaz para sua casa, ela é rica, que ela vai dizer que o marido viajou e deixou um sactel de dinheiro para ela. Ou seja, dá a entender que ela não tem necessidade de dinheiro. Ela tem uma vida boa, só que ela é inquieta. Outra passagem de Provérbios diz que ela é inquieta, ela não consegue parar em casa. Ela anda à caça de vida preciosa. Ela anda à caça de destruir vidas. E essa mulher existe. Essa mulher existe naquela época e essa mulher existe hoje em dia. Então, mais um motivo para os homens, principalmente, ficarem atentos. E se você perceber, o livro de Provérbios cita várias admoestações contra as mulheres adultas. Se o livro de Provérbios está falando várias vezes para você tomar cuidado com mulher adulta, toma cuidado. Ele vai dizer que, inclusive, ela chega com uma conversa mansa, ela é boa de papo, ela é boa de seduzir, de chamar e tal, não sei o quê, mas o final é o inferno, ele chega a dizer isso, né? O seu final é a destruição. No final do capítulo 7 diz, a sua casa é o caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Certo? Ok. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Agora, as irmãs, não se porte, vou ser bem direto, tá? Não se porte como uma mulher adulta. Não se porte como uma mulher que anda à caça de vida preciosa. Não se porte como uma mulher adulta, que nada mais é que a Bíblia mostra aqui, uma destruidora de lares. Ela não quer compromisso com você, a mulher adulta. Ela não quer viver feliz para sempre com você. Ela quer destruir o seu lar. Só isso. Cumprindo esse objetivo, ela está satisfeita. E os homens que caem nessa cilada são chamados aqui pela Bíblia de tolos. São tolos. Como um boi para um matador. Então, adultério aqui, meus irmãos, serve para ambos. Homens e mulheres. Cada um no seu contexto, na sua realidade. Tá? Cada um com seus desafios. As mulheres não são suscetíveis também a adulterar? Lógico que são. Mas os homens são mais. As mulheres têm que vigiar? Tem também, como os homens. Né? Mas as mulheres também, diferente dos homens, têm que vigiar para não serem
causadoras de adultério. Tanto na prática em si do adultério, como no olhar. Perceba que o Senhor Jesus está condenando o olhar do homem. Mas se você, como mulher, provoca o olhar do homem para você, você está agindo como uma mulher adulta. Infelizmente é isso. Tá? As palavras que a Bíblia nos traz, muitas vezes são duras, mas são palavras de vida eterna. São palavras para a nossa vida, para a gente ficar atento, para a gente ficar alerta. Né? Essas coisas são perigosas e a gente tem que vigiar. Alguma dúvida? Isso aí, por isso que os casais, nós eu venho olhar de mais um pouco, né? E os mais jovens, mas tem que se manter em comunhão com Deus, né? No relacionamento diário, respeitando o outro, sabe? Sim. E eu morei em casa de pessoas, só exemplo, morei em casa de pessoas casadas e tal, então tinha aquele negócio, a mulher, algumas, né, que eu vi, queria uma coisa, às vezes o marido estava podendo oferecer aquilo que ela queria, o que é que ela fazia? Se você não der, você vai ficar 60 dias dormindo no sofá. Quer nem te ver. Tudo isso? É um castigo assim, se você não der isso que eu quero, depois de 60 dias que eu consigo dormir no sofá. E isso aí, essas coisas, acabavam jogando. O homem fica solitário, né? Tem as necessidades de Deus, que isso é normal. 60 dias é muito tempo, né? Para o cara ficar sozinho. Aí, as mulheres de fora, né, no caso, Estava à disposição? fica à disposição, Aí. se mostrando, né? Elas sabem se elas, conforme trazem, elas mostram o corpo e tudo, e acaba caindo, e acontece muitos adultérios cada vez, quer dizer, por causa do desencontro, né? Entre casais. Ali. Então é importante isso aí que o irmão Sebastião citou. Não queria aprofundar muito, senão a gente vai fazer um encontro de casal aqui, né? Mas é tema de encontro de casal até. Mas assim, importante para a gente finalizar é o seguinte: casal tentar viver em harmonia, resolver seus problemas, não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Né? Então, antes do sol se pôr, antes do dia acabar, vai lá, resolve o problema entre vocês e se une novamente, como o apóstolo Paulo diz. Né? Questão sexual, a gente tem que falar disso. A gente está falando de adultério, estamos falando de casamento, de casal. Né? Homem e mulher necessitam disso no casamento. Né? Então, essas coisas, né, que o irmão Sebastião citou aqui, isso aqui é perigoso, sim. Né? Então, a esposa, você não tem que ficar jogando seu marido, testando, não se brinca, tá, sabe? Às vezes os casais cristãos ficam brincando com coisa que não se brinca. Relação sexual dentro do casamento não é brincadeira. Não é coisa para você ficar brincando, a esposa ficar fazendo castiguinho, você vai ficar sem por causa disso. Ou o marido, né, que tem mais, o homem tem mais necessidade mesmo, né? Mas o sexo não é brincadeira. Não é para você ficar brincando com essas coisas dentro do lar, dentro de casa. Né? Paulo deixa bem claro, se separem algum tempo para jejum e oração, mas depois voltem a se unir para que Satanás não vos tente. Então, a relação sexual entre o casal deve ser normal e constante para evitar essas coisas também. Então, não se brinca com isso. As irmãs não devem brincar com esse tipo de coisa dentro de casa. Os maridos também não. O apóstolo Paulo vai dizer para a mulher, o seu corpo não é seu, é do seu marido. Vai dizer para o homem, o seu corpo não é seu, é da sua esposa. Certo? Então, um suprindo a necessidade do outro. Sabe? Lógico que deve ter... fugiu a palavra agora, concordância entre os dois, né? Mas é
É importante essa harmonia, tá? Às vezes deixa de lado a dor de cabeça e une-se a seu marido, evita que ele seja jogado nas mãos de outra pessoa. Não estou aqui livrando o marido dizendo que ele é inocente nisso, não, né? Mas devemos evitar essas coisas, ou seja, melhorando o relacionamento dentro do lar, para que o nosso cônjuge não se torne isca lá fora, né? Não se torne isca lá fora. Então, isso é muito importante também, para evitar aí o adultério, ok? Ok, dito isso, vamos orar então, meus irmãos. Vamos ficar em pé, encerrar nosso encontro. Obrigado, Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela Tua palavra que mais uma vez nos orienta, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, ela nos penetra como espada de dois gumes, muitas vezes vem a falar coisas que não são muito agradáveis aos nossos ouvidos, mas tudo isso sabemos que é para a nossa renovação, para a nossa santidade, para o nosso convívio uns com os outros. Melhor convívio uns com os outros e obediência ao Senhor. Então, que o Senhor nos capacite, Senhor, esteja abençoando o casamento de cada irmão, que os problemas venham a ser solucionados e que os casais possam ser felizes, bem como seus filhos também. Perdoa nossos pecados e nos guarda, Senhor, desse pecado do adultério, que ele não alcance nossos lares, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.